Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo lindo! Mais um dia lindo e abençoado, iniciando na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Bom dia, Disse, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cíntia, minha musa grande, seja muito bem-vinda nesse dia maravilhoso, nesse nosso clube das 6h33, que é um acordar cedo para um despertar para a vida. A gente está aqui num projeto vendo durante 42 dias, um capítulo por dia do livro de Jó, que é famoso por aquela coisa que todo mundo fala, tem que ter um saco de Jó, porque o que ele passou ninguém aguentaria hoje em dia, e esse cara passou o que ele está passando sem ter o porquê de estar passando, apenas porque no capítulo 1 do livro de Jó, essa curiosidade é importante a gente sempre lembrar, o diabo tomou as dores e quis que Deus permitisse que o diabo tocasse na vida de Jó, acabasse com a vida de Jó, para Jó amaldiçoar a Deus. E Deus permitiu. E aí começa todo esse enredo, e a gente está aqui no capítulo 26 desse livro de Jó hoje, e a gente vai ler como sempre e depois estudar e interpretar o capítulo, colocando aqui para a gente uma nova perspectiva e como a gente pode trazer essa literatura para o nosso dia a dia e como essa literatura pode impactar nas nossas práticas, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Então é um grande exercício e para mim, na verdade, com todo carinho eu falo para você, eu faço isso por mim, porque eu queria estudar, entender um pouquinho sobre essa dinâmica e estou aqui compartilhando com vocês e espero que vocês também saiam tão engrandecidos e melhorados, assim como eu tenho vivido cada um desses nossos encontros. E tem chão, hein? A gente está no capítulo 26 de 42. E nesse capítulo 26 de hoje, a gente tem aqui 14 versículos que ontem o Bildad, que é um dos 3 amigos de Jó, que eles ficam discutindo, né? Parece que um capítulo é um falando e acusando Jó, e o outro é Jó respondendo e dando as percepções dele. E a gente aqui hoje, eu vou ler para você e eu sempre peço que você tenha o quê? Uma mente aberta, um coração ensinável e um ouvido seletivo. Aquilo que valeu a pena para você ser, usa, aquilo que não valeu a pena para você se descarta, e a gente vai vivendo cada vez um dia melhor do que o outro, sempre colocando em prática aquilo que a gente escuta, porque a melhor forma de se desenvolver aprendendo é através da ação, né? Quanto mais você agir, mais você se desenvolve. E assim a gente vai começar a nossa leitura de hoje, desses 14 versículos que tem no capítulo 26 do livro de Jó. E começamos assim. Jó, porém, respondeu dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferistes palavras e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam de sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroçadiça.
eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Olha que interessante, esses 14 versículos do capítulo 26 do livro de Jó tem muita simbologia, tem muita dica dada, e a primeira coisa, vamos começar de trás para frente, que eu sempre falo para as pessoas terem uma breve noção da importância de você entender que Deus é o Criador de tudo. Inclusive, como eu falei no primeiro capítulo, quem foi fazer isso que está fazendo na vida de Jó foi o diabo pedindo autorização para Deus. E você acha que o diabo surgiu do nada? Se Deus é o Criador de tudo, que em próprio Isaías 45, de 5 a 6, fala isso: não tem Deus ao meu lado, não abaixo de mim nem acima, eu sou o Senhor, eu faço tudo, as coisas, o bem e o mal, a luz e a escuridão. E olha que interessante, aqui ele reforça isso, né? Então, ele comenta que ele fala que fez tudo, tipo assim, o inferno, essas coisas todas, daí ele fala assim: pelo Espírito tornou os céus e a sua mão formou a serpente enroçadiça. Então isso é simbologia de que o bem e o mal é fruto de uma fonte criadora. Por isso que a gente chama de Deus de onipotente. O que significa isso? É a única potência. Se ele é a única potência, não existe outra potência. Porém, a potência ela é formada por forças. Aí sim você pode força do bem e do mal, do bonito e feio, do alto e baixo, forças que regem e unidas formam a potência. Então é isso que você tem que entender. E aí como que isso impacta a tua vida? Porque na verdade nós somos uma usina nuclear geradora de energia. Porque a gente tem todo o elemento dentro da gente, que é um elemento atômico, que esse átomo ele faz parte da minha formação, faz parte desse invisível que está aqui, faz parte da tua formação, e o átomo, ele assim como Deus, ele é onipotente, é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele cria a estrutura física que você está enxergando, que na verdade você enxerga somente 5% do que está diante dos teus olhos. Tudo que você está vendo é só 5% do que está presente no seu ambiente. Então, não estou falando de espírito não, tá? Estou falando de gases, estou falando de energias, estou falando de um monte de coisas tangíveis e imensuráveis que você não vê. Imagina ainda o invisível, que pode ser que você o entenda como o espiritual. E aí é outro assunto, tá? Mas o que você tem que entender é que você cria uma reverberação por causa da forma como você pensa, da forma como você sente, da forma como você fala, e essa reverberação vai mandar um sinal para cá, nesse invisível, e esse sinal ele se conecta com várias frequências. Por isso que você pode fazer da tua vida um inferno, assim como você pode fazer da tua vida um paraíso. E isso é uma responsabilidade única tua. Por isso que você tem que ter cada vez mais um autoconhecimento, cada vez mais você tem que ter sabedoria e cada vez mais colocar essas situações em prática. Para quê? Para que você faça o teu ajuste fino e você seja cada vez mais responsável pelas bênçãos ou pelas maldições que elas estão diante de você. E cabe a você afinar teu violão para que você tire a melhor melodia. Isso é uma responsabilidade tua. E se você está aqui escutando isso, agora é a hora de você buscar esse discernimento e esse entendimento e ficar cada vez mais convicto e mais sedento desse conhecimento que nunca ninguém teve a preocupação de te ensinar. E o que a gente pode tirar de lições desse capítulo 26 aqui do livro de Jó, é que ele fala para mim sobre a grandeza incompreensível de Deus, que é o que eu acabei de falar. É extremamente, do crente, tem uma musiquinha que é do crente ao ateu, ninguém descreve Deus. Não existe uma forma de você definir esse ser que ele é
infinito e ao mesmo tempo uma obra acabada? Você consegue discernir e unir esse conceito de algo que seja infinito, mas ele é uma obra acabada? Isso é Deus. Então não tem como a gente discernir e entender. Por isso que o tal do crer para ver é melhor do que ver para crer. Não queira ver Deus para você crer nele. Só creia que você vai ver ele em diversas outras manifestações. E ele se manifesta na versão positiva e na versão negativa. Você que tem que ajustar o teu olhar para transformar isso de uma forma dinâmica e de uma forma saudável. E aí, nesse capítulo que a gente acabou de ler, o Jó estava respondendo ao Bildad, que é um amigo dele, que estava no capítulo anterior fazendo algumas acusações. E nesse capítulo, Jó reconhece a grandeza do poder de Deus. E ele descreve, né, toda a criação que ele fez, que a gente leu, né, falando de tudo, dessa soberania que Deus tem sobre todas as coisas. E destacando que nós somos um nada dentro desse tudo que ele criou. Porém, a gente é um nada com uma força absurda para transformar a nossa vida. Inconscientemente, se você for uma pessoa que teve um pouquinho de sorte lá na tua formação, você nasceu num lugar um pouquinho diferente, ou você teve mães ou pais que te trouxe um certo exemplo, e aí você começa a construir inconscientemente a tua vida positiva, o que é raro, porque a grande maioria das pessoas, por força do sistema, acaba se conectando com o negativo. Não tem jeito, e você não percebendo, 95% das suas decisões são tomadas inconscientemente. E por causa dessa tua inconsciência, você tem a tendência de reclamar, de se vitimizar, você tem a tendência de culpar os outros, você tem a tendência de fazer mais daquilo que você não quer, porque todo mundo sabe que a alimentação ela tem que ser saudável e você não se alimenta, todo mundo sabe que ler faz bem, mas você não lê, todo mundo sabe que você escolhe os sentimentos que tem que ser os mais bonitos, mas você não vive isso, porque são programas instalados no teu subconsciente que faz mais daquilo que você não quer. E quando você começa a ganhar consciência de que a tua vida é um lixo ou é uma bênção por tua responsabilidade, as pessoas tremem na base, mas deveria estar feliz. Porque quanto mais você conseguir fazer gestão de si mesmo, assim como o Jó vem falando aqui, você vai ter resultados diferentes. Então, o que a gente precisa entender psicologicamente sobre o tema de hoje, né? Que a gente entende aqui sobre essa grandeza incompreensível de Deus. Então, você tem que entender que, ao contemplar essa grandeza, né, de uma análise psicológica, e a gente entender que a gente nada sabe de Deus, é algo incompreensível, mas existem poucos e pequenos sinais que nos fortalece para esse entendimento. E Jó, com essas experiências que ele tem vivido, mostra sobre independente da situação trágica que ele viveu, que foi toda a morte dos seus filhos, a perda de todo o teu patrimônio, a mulher mesmo amaldiçoando ele, falando para ele morrer e se esquecer logo desse Deus que ele tinha. Tudo isso, ele vê mesmo assim a grandiosidade do divino. Mesmo assim ele vê o quanto que ele é nada, e ele está ali transformando a si mesmo. Na verdade ele está dando dicas para a gente, se é que você está entendendo que tem um perfil muito metafórico dentro dessa história sobre dramas psicológicos internos de qualquer ser humano. E quando você entende isso, que é um drama psicológico interno, que você mudando internamente muda tudo externo, você começa a reconhecer o quanto que você é pequeno, mas o quanto que você é grandioso por todo, para esse Deus Criador que criou a gente, a nossa imagem e semelhança dele. Então, se nós somos imagem e semelhança dele, não é que tem 2 olhos, um nariz, uma boca, ou 2 orelhas, membros
Isso não é a semelhança dele. A semelhança dele é a nossa energia que nos sustenta com essa grandiosidade divina do nosso comportamento, da nossa essência. Porque Deus, ele é a essência, ele é o que sustenta tudo esse plano de uma forma energética. É isso que você tem que entender. Pessoal, só quem sabe faz ao vivo, né? Eu tô tocando aqui o interfone, só um baixinho, aí já tá resolvendo. E aí um cachorro quer participar, né? Faz parte. E o que eu estava falando para vocês, então quando você começa a entender esse perfil psicológico, a gente começa a trazer para a prática. Como que você traz isso para a prática? Quando você reconhece essa grandiosidade, né, dessa dimensão divina, e você começa a entender que tudo é bom o tempo todo, mesmo as piores situações que você está vivendo, assim como Jó estava vivendo algo trágico, da pior situação, ele, no fundo, sabe que faz parte de um processo. Para quê? Para que você se torne um ser humano melhor. Para que você não precisa, às vezes, entender o plano de Deus. Você só precisa fazer parte. Você não precisa entender os planos. Você só precisa viver agora o que está sendo vivido sem reclamar. Você tem que viver o agora fazendo o teu melhor. E tudo vai melhorar. Às vezes você não precisa entender. E é isso que a gente estou cada dia mais compreendendo a mensagem que Jó está passando. Porque todo mundo precisa de um porquê. E todo mundo deixa de entender a grandiosidade de Deus. Daí você vem ali, a gente acabou de passar no período da Páscoa, que o cara mais lindo que pisou na terra foi assassinado e crucificado. Mas ele tinha que passar por isso, porque se ele não passasse por isso, ele não ia ser grandioso como ele é hoje. Então você precisa entender que tem coisas, que tem uma sabedoria popular que fala, aceita que dói menos. E aí quando você começa a viver, o que eu posso fazer de melhor com isso agora? Faz essa pergunta em vez de ficar, por que comigo? Ai, o que eu faço? Não, o que eu tenho que aprender que eu não estou percebendo? O que eu tenho que fazer agora para eu mudar essa dinâmica? Quando você tiver uma postura desse tipo, você vai ver a tua vida mudando para caramba. E os benefícios que você vai ter, que essa compreensão, na verdade, do incompreensível, é para você trabalhar a confiança. Todo mundo diz que acredita em algo maior e todo mundo diz que tem fé. Será que você realmente tem fé? Quando você reclama, você não está praticando a fé. Quando você fica desesperançoso, é porque você não tem fé. Porque quem tem fé é positivo. Quem tem fé age de uma maneira sensata. Quem tem fé levanta e anda. Quem tem fé fala o seguinte, essa definição do agora, eu faço a transformação disso da maneira com que eu ajo através dessa situação. Aí você mostra a fé. É fácil? Nem um pouco, mas é extremamente possível. Quando você entender disso, você vai começar a criar resultados incríveis e você vai enfrentar cada um dos desafios da sua vida com fé e esperança, sabendo que a gente está firmado por algo muito maior e extremamente incompreensível, porém que faz parte da tua dinâmica. Hoje foi um dia que a gente está aqui para sacudir as suas estruturas. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e você tenha assumido o teu papel de responsável pelos teus resultados, por pior que sejam eles. E que, mesmo que você não seja responsável, que você tire a melhor lição e o aprendizado, porque existe um plano maior divino que está cuidando de tudo isso e tem um propósito gigante e grandioso que é o teu desenvolvimento. E essa experiência divina de você transformar a vida tua e das pessoas que estão ao teu redor. Então hoje eu encerro esse nosso encontro e te convido amanhã a estar junto para a gente ler o capítulo 27, trazer essas profundidades e esses estudos para que a gente possa ficar cada dia um pouco melhor juntos. E junto dos bons é que a gente fica ainda melhor, tá bom? Um beijo
no coração e a gente se vê amanhã. Obrigado.